E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um desempenhadeiro, por um penhasco, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Você pode já ter ouvido que as pessoas não possessam, que os demônios não existem, mas se você acredita na Bíblia, aqui a Bíblia relata um fato claro, que os demônios possuíam esse homem, e esse homem andava pelos sepulcros, andava pelo cemitério, se ferindo. As pessoas amarravam ele, mas ele arrebentava as correntes, porque ele estava possuído por espíritos imundos. Mas quando Jesus chegou naquela cidade, naquela região, ele simplesmente pisou naquela terra, e o demônio já se manifestou e correu diante dele e disse: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Significa que eles sabem que há um tempo determinado para o julgamento deles, e o que eles podem fazer de errado, fazer com que as pessoas se afastem de Deus, o que faz com que as pessoas errem de forma que vão blasfemar contra Deus. Eles sabem que há um tempo para eles, e enquanto há tempo, eles vão continuar fazendo de tudo para fazer com que as pessoas saiam da presença de Deus. Mas quando eles encontram Jesus, eles vão ao encontro de Jesus, e em outras passagens paralelas, em Marcos e Lucas, a Bíblia diz que Jesus manda eles saírem. Aí eles dizem: Se tu está nos mandando, se o Senhor nos manda para esses porcos, porque havia mais de 2.000 porcos, e o que havia nesse homem era uma legião de demônios. E quando Jesus deu a ordem, ide, eles entraram naqueles porcos, e aqueles porcos foram correndo direto para um penhasco, e eles caíram e morreram todos afogados. Esse era o objetivo daqueles demônios com aqueles homens: humilhá-los, maltratá-los até eles morrerem. Só que no caminho desse homem, que ninguém acreditava e que ninguém fazia questão desse homem, Jesus apareceu na vida dele, e Jesus expulsou os demônios da vida daquele homem, e aquele homem se tornou um mensageiro, se tornou um evangelista, anunciando a palavra em toda aquela região, porque Jesus mandou ele dizer: Vai e veja quanta misericórdia o Deus de Israel teve de ti. E aquelas pessoas que estavam ao redor daquele homem, eles ficaram admirados e correram para a cidade para contar. Aquelas pessoas vieram para Jesus, mas não vieram para adorar Jesus, nem se importaram com aquele homem, mas expulsaram Jesus daquela região, porque eles preferiram estar com os porcos. Eles ficaram mais preocupados com os porcos que se perderam do que com o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Então, eles rejeitaram a presença de Deus por causa das coisas dessa terra.
Eles rejeitaram a presença de Deus por causa das coisas dessa terra. Então, quando Jesus começar a chegar na sua vida, não expulse Jesus da sua vida, porque Jesus vai se aproximar através de pessoas que você não dá valor. Jesus vai se aproximar através de situações que você acha que você perdeu. Jesus vai chegar através de problemas que você acha que são demônios que estão ocasionando isso, mas Jesus está se aproximando para resolver o teu problema. Mas mesmo assim, aquelas pessoas preferiram os porcos, preferiram que Jesus se retirasse daquele lugar. Mesmo que os porcos já estavam perdidos, já tinham morrido todos, mas eles preferiram que Jesus se retirasse daquele lugar. Então não escolha que Jesus se retire da sua vida. Não escolha que as coisas de Deus se retirem da sua vida. Mas faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Anuncie o que Jesus fez na sua vida. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, você pode assinar o canal, se inscrever, dar o seu like, e que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.